queria falar um pouquinho da experiência de trabalhar e de orientar a Bia, né? E de ser provocada por ela também. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que eu tive o prazer de orientar, né? Mas também de ter a Bia como interlocutora, né? Eu acho que eu tenho, de algum modo, pensado o nosso trabalho acadêmico como um trabalho que é também coletivo, né? Que são trabalhos pesquisadoras, né? A gente às vezes olha os alunos fazendo doutorado, né? Os alunos são pesquisadores, né? A Bia é uma pesquisadora muito curiosa, e eu gostei do jeito que ela contou aqui, que eu acho que é muito interessante a gente pensar o processo da pesquisa que termina aqui com esse livro, que é um livro muito instigante, mas antes de falar dele, eu quero falar um pouco desse processo da pesquisa que está aqui, e que a Bia já contou um pouco, eu vou puxar alguns fios do que a Bia já falou também. Eu conheci a Bia quando ela quis prestar o mestrado, e ela veio me procurar com uma ideia de pesquisar a violência doméstica, e no mestrado dela, como ela mesma já contou, ela se voltou para a questão de como um imaginário um pouco, né, de como uma lei nova funciona, não funciona, um tipo de categoria ali que estava tentando lidar com a discussão sobre violência doméstica a partir do processo de judicialização, tema que eu tinha pesquisado um pouco antes da Lei Maria da Penha, né? Mas o que eu acho interessante é como ela foi, a partir dessa pesquisa, fazendo etnografia em 2 delegacias de defesa da mulher, então ainda num espírito bem interessante da antropologia urbana, né, de pesquisar em lugares, nas instituições também, no caso, recortado nas delegacias, mas como a partir dali a Bia foi puxando questões, né, e ela contou aqui como a questão do celular foi aparecendo como um problema na pesquisa de campo dela, que depois se desdobrou, né, no projeto de doutorado. E aí é muito interessante como tem um esforço, acho que tanto um esforço que a Carol já contou, não é, de sair das categorias meio óbvias para tentar entender melhor, se aprofundando melhor nos processos, né, nos processos sociais que estavam por trás de determinados fenômenos, mas também, ao mesmo tempo, eu queria destacar, na verdade, algo que eu falei aqui na introdução do trabalho dela, o fato de que a gente foi montando uma estratégia de pesquisa, né, para esses temas que foram aparecendo, né? Então, o tema do vazamento dos nudes apareceu como nomeado primeiro como pornografia de vingança, como a Bia contou, no nosso horizonte de pesquisa, no horizonte de pesquisa dela. E quando ela estava tentando nomear o que ela estava pesquisando, a gente percebe aí, né, um abrir de caminhos que vai se dando na prática da pesquisa, né? Então vamos, um crime na internet, vamos pesquisar numa delegacia de novo, né? Já tinha feito uma pesquisa em delegacia das mulheres, vamos de novo fazer uma etnografia em delegacia. Daí chega naquela delegacia e fala, a pesquisa não vai adiantar nada aqui, ela não cabe nesse lugar, né? Então, como nós fomos desenhando novos desenhos, e a Bia foi fundamental nisso, foi puxando os fios, né? Como a gente pode fazer uma pesquisa tendo um problema na cabeça, né? E esse problema vai mostrando o caminho da pesquisa, com esse olhar, com essa proposta de pesquisa etnográfica, de um olhar etnográfico que não estava num lugar só, mas que foi seguindo o problema, né? Foi seguindo o problema de uma suposta delegacia de crimes cibernéticos onde não funcionou, né? Para chegar nas pessoas que tinham sofrido aquele tipo de exposição, de vazamento, começar entrevistas, descobrir ali que tinha uma grande temática, como a Carol falou, que era a temática dos vazamentos, que é muito maior do que simplesmente esses vazamentos, simplesmente não, né? Do que
os vazamentos que ganharam destaque naquele momento, que era exatamente a exposição de nudes, né? O vazamento ligado à intimidade, ligado ao corpo, à sexualidade, que fez com que a Bia fosse pesquisar, por exemplo, né? Toda a questão foi se aprofundando e entender cada vez mais, né? Esse campo de estudos, que é um campo de estudos também sobre a internet, a questão do funcionamento da internet, a questão do consentimento, né? O consentimento nas fotos, o consentimento na divulgação, o consentimento no uso dos nossos dados enquanto nós estamos navegando, como a Carol Parreiras bem lembrou, né? Como o tema vai se desenvolvendo e se desdobrando em questões tão candentes desse nosso mundo contemporâneo, já que estamos passando, né, como mais ou menos desde 2010 para cá, por uma mudança de sensibilidade fundamental, uma mudança de experiência humana, né, fundamental, porque é mediada pelo digital de modo cada vez mais presente, né? Se ficou muito agudo agora no último ano e meio com a pandemia, no entanto, a gente sabia do crescimento, né, do acesso ao mundo digital, mesmo que o acesso às vezes fosse só, seja na maioria dos casos, em muitos casos no Brasil, né, só através do celular. Nesse sentido, então, o que eu gosto do trabalho da Bia enfim, né, primeiro essa curiosidade, que vai levando ela pelos caminhos e por campos, né, por espaços de campos e de debates diferentes, né, saindo simplesmente de uma discussão que parecia localizada só na violência, ela foi seguindo o tema, né, para pensar direitos, mas também para permitir encontrar achados empíricos que trouxessem surpresas no nosso caminho, né, no caminho da pesquisa. E aí, nesse sentido, como a pesquisa vai também discutindo não só o vazamento, o problema jurídico, né, as formas de nomear que tipo de violência é essa, né? Como é que chama? Pornografia de vingança, essa não é uma boa palavra, por quê? Porque não é pornografia, porque não é vingança, mas o que é então? Até a Bia foi construindo essa ideia, o vazamento do nude, né? O vazamento de fotos, exposição da intimidade, mas para também descobrir nesse mesmo universo, né, outras questões, né? Quer dizer, se há uma forma de violência, há uma forma de violência que apareceu pela busca de formas de prazer também, né? A troca, porque também pela internet, né? Pelo digital, por essa comunicação através das redes, as pessoas estão mantendo sociabilidades, elas estão mantendo desejos, elas estão construindo relações e elas estão produzindo a sua própria sexualidade também. Eu queria então chamar a atenção desse esforço, né, o tempo do doutorado permite uma pesquisa mais longa, né, e essa pesquisa mais longa, com essa abordagem bastante etnográfica, foi levando a Beatriz, não é, por outros temas, ampliando o tema, quer dizer, era o mesmo tema, mas percebendo desdobramentos da questão que ela tinha recortado para lados que a gente não tinha imaginado, né. Nesse sentido que eu acho que mostra a riqueza da pesquisa especificamente etnográfica. Vou chamar a atenção disso, porque você permitia, né, Bia, durante o campo, que o campo te levasse, te puxasse por temas não antes imaginados, né? O campo não aconteceu naquele primeiro espaço que a gente pensou que ia acontecer quando a gente estava desenhando o seu projeto, né? Mas você foi sendo levada para outros espaços, outros campos, e também as oportunidades incríveis que aconteceram por causa da Bolsa FAPESP, você pôde ir para Inglaterra, ficar com o Daniel Miller, né? E assim explorar também um campo bastante etnográfico, não é? Que é o campo dos usos, né? Como as pessoas fazem, como elas usam a internet, né? Como elas usam esses meios de comunicação.
Então, eu queria comentar isso, né, que essa é uma pesquisa que tem essa força etnográfica, né, que encanta, que é uma delícia de ler por causa disso, porque vai nos levando por caminhos, né, ao mesmo tempo que mostra a agudeza de certos contextos de violência, traz também, né, os espaços de busca de regulamentação, de busca de direitos, e de espaços de prazer também, né, de busca do prazer.